Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Educando Web. Neste vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre delimitação de tema de pesquisa, que é um tópico de metodologia de pesquisa científica. Primeiramente, uma pequena ressalva, que é o seguinte: quando você faz uma pesquisa, você tem aquela área ou assunto de estudo, o qual você vai pesquisar. Por exemplo, educação infantil. Dentro dessa área, você escolhe um tema. Por exemplo, qual a relação entre o uso de jogos educativos e o aprendizado. E a partir deste tema, você faz a delimitação, tá? Eu coloquei de vermelho aqui, qual a e o interrogação, porque às vezes o tema você expressa ele na forma de pergunta ou na forma afirmativa, ok? E a ressalva que a gente quer fazer aqui é que alguns chamam o que a gente deu o nome aqui de área, chama de tema, e o tema eles chamam de problema, tá certo? Tá? Mas quando a gente fala de delimitação de tema, aqui a gente está falando desse cara aqui do meio, tá? Desse mais específico. Então vamos lá. Delimitação de tema. Primeiro, a delimitação ela pode ser quanto ao próprio tema. Então, por exemplo, a gente tem esse tema aqui, então, relação entre o uso de jogos educativos e o aprendizado. Dentro desse tema, você percebe que tem uma relação entre duas variáveis que a gente quer ver a influência dessa, né, a variável independente, na outra variável, que é dependente. Então, delimitar quanto ao tema é a gente estabelecer limites para essas variáveis. Então, por exemplo, uso de jogos educativos. Quais os jogos eu vou testar na minha pesquisa? Então, por exemplo, aqui uma delimitação serão testados os seguintes jogos: Batalha Naval no Computador e Quebra-Cabeças Tangram, tá? E uma delimitação com relação ao aprendizado poderia ser: será avaliado o aprendizado de matemática. Outro tipo de delimitação é em relação à extensão. A qual extensão, a qual contexto a minha pesquisa vai se estender, né? Isso aqui é mais aplicável, gente, a pesquisas em questões sociais, humanas, tá certo? Que aí envolve gente, envolve contextos complexos que precisam ser especificados. Então, vamos lá. Os principais critérios, né, de delimitação de tema nesse sentido, né, de acordo aqui com o professor Gil, tá, no livro dele sobre projeto de pesquisa, é delimitação espacial, que é você especificar onde que vai ser realizada a pesquisa, e a delimitação temporal, né, que é o intervalo de tempo em que vai ser realizada a pesquisa, tá certo? Existem outros critérios, né, que você pode considerar. Por exemplo, a população, você pode especificar mais ou menos quem que vai ser objeto da sua pesquisa e assim por diante, tá? Existem, né, casos específicos, inclusive, né, que, dependendo da pesquisa, é importante fornecer várias outras informações de contexto para que o estudo possa ser comparado com outros de maneira apropriada, né? Por exemplo, pesquisas em engenharia de software envolvendo empresas. Numa pesquisa envolvendo uma empresa, você tem que especificar várias informações, igual está mostrado aqui, ó, mercado, a organização, como é que ela é, produto, processo, pessoas, práticas, ferramentas e técnicas, tudo isso você tem que especificar, convém você especificar para que o seu estudo possa ser comparado com outros, tá? Para você mostrar que você fez aquele estudo, você obteve aquele resultado, só que nesse contexto aqui, tá? Uma pessoa que for tentar replicar o seu estudo em outra empresa, por exemplo, em outro contexto, ela vai ter que considerar essa diferença de contexto. Então, isso é muito importante, ok? Tá? Mas então, vamos voltar aqui ao mais comum, que é os critérios aqui, né, especificados aqui pelo Gil. Espacial e temporal, e a gente vai dar um exemplinho aqui, inclusive, que envolve a população. Vamos lá. Então, dentro aqui do meu tema, relação entre o uso de jogos educativos e aprendizado. Olha só, olha a delimitação aqui. Serão avaliados estudantes entre 8 e 9 anos, de ambos os sexos, do terceiro ano do ensino fundamental, da rede municipal da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, durante um intervalo de tempo de 4 meses. Olha só, esse,
esse texto aqui, então, ele está especificando aqui para mim, ó, a delimitação de acordo com aqueles critérios. Então, presta atenção. Estudantes entre 8 e 9 anos de ambos os sexos. Isso aqui eu estou falando quem vai ser a população do meu estudo, né? Vai ser aqueles indivíduos que vão ser objeto do meu estudo, tá? Quando eu falo que vai ser no terceiro ano do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Uberlândia, eu estou especificando espacialmente o meu tema, tá? E quando eu falo que vai ser durante o intervalo de tempo de 4 meses, eu estou especificando temporalmente, ok? Agora, vamos dar um exemplo, um outro exemplo, de uma pesquisa que envolva desenvolvimento de solução tecnológica, tá? Isso aqui é muito aplicado em áreas de engenharia, de computação e afins, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, uma área de estudo programação funcional, tá? E dentro dessa área eu vou escolher o tema seguinte: qual o impacto da programação funcional, que é um tipo de programação específico, na performance de algoritmos, tá? Na performance de alguns tipos aí de programas, tá certo? Essa é a minha questão. Vamos lá então, vamos delimitar esse tema, ó. Primeiro, delimitação quanto ao tema, impacto da programação funcional na performance de algoritmos. As duas variáveis estão aqui, então vamos lá. Vamos delimitar a programação funcional. Essa pesquisa se limitará a analisar implementações funcionais feitas na linguagem F#. Pronto. Delimitei que a minha pesquisa vai ser nessa linguagem aqui, tá? As quais serão comparadas com implementações em C++ e C#. Tá? E a performance de algoritmos? Quais algoritmos? Serão avaliados algoritmos de ordenação de vetores. Tá? Então, eu vou me limitar a esse tipo de algoritmo aqui, já que não tem como eu testar todo tipo de algoritmo, ok? E a delimitação com relação à extensão? Nesse caso, gente, como é um teste ali de programas, tá? E de tecnologias, não se aplica muito a questão da delimitação espacial e temporal, né? Nem da população, tá? Eu estou dizendo aqui que não se aplica, mas, assim, às vezes uma análise muito específica, você pode até achar um tipo, assim, um tipo de leitura, um tipo de interpretação que você pode querer especificar mais o seu tema com relação a algum desses aspectos aqui, tá? Mas, a grosso modo, não se aplica. Aí você me pergunta, mas e aquelas especificidades, né? Tais como qual tipo de computador eu vou usar para testar, qual o sistema operacional, tudo isso vai influenciar no meu resultado, tá? Eu preciso especificar isso aqui, mas esse tipo de especificação técnica muito específica assim, aí ela já pode ser que ela seja mais interessante de colocar na seção de materiais e métodos da sua pesquisa, da sua, né, do seu projeto, ok? Tá? Então é isso, gente. Essa foi uma breve explicação aí da delimitação de tema de pesquisa. Esse assunto é muito complexo, não é um assunto fechado, ele é flexível, ok? Né? E isso que foi dito aqui pode ser contestado, pode ser interpretado de outras formas, ok? Isso é natural dessa área de metodologia, tá bom? E então, muito obrigado. A gente pede aí que você dê uma força aqui para o nosso projeto, para o nosso canal, né? Se inscrevendo aqui no canal, tá certo? Além disso, você pode nos acompanhar no Facebook e Twitter. Então, um abraço a todos e tudo de bom para vocês.